A Polícia Federal considera que está na hora de encerrar o inquérito aberto há 7 anos, apesar da resistência de Moraes em fechar a apuração. Ou seja, a Polícia Federal ela quer encerrar algo que é ilegal e o Alexandre de Moraes ele quer empurrar o ilegal mais um pouquinho. O inquérito sobre o 8 de janeiro está na reta final. Agora, você pergunta, dentro dos prazos processuais já era para ter acabado. Está na reta final? Ai, está na reta, que reta final? Está no reto final, né? Está procurando um último reto para se acomodar. Mas diz a notícia que o inquérito do 8 de janeiro está na reta final e deve ser concluído nas próximas semanas. E a Polícia Federal, né, que não sabe explicar como é que o PCC fez uma execução à luz do dia no aeroporto da sua responsabilidade, a Polícia Federal já pensa em outra investigação. Segundo o jornal O Globo, assim que os trabalhos sobre as manifestações em Brasília forem concluídos, todos os esforços serão voltados para finalizar o sigiloso inquérito das fake news. Outra coisa que não devia nem ter sido aberto, porque é ilegal, e que se legalidade tivesse, já devia estar fechado há muito tempo, porque já expiraram todos os prazos. Aberto por Toffoli em 2019 para investigar ameaças e ofensas a integrantes do STF, oh meu Deus, e seus familiares, e que tem Alexandre de Moraes como relator. A Polícia Federal considera que está na hora de alegria, está na hora de encerrar o inquérito aberto há 7 anos, apesar da resistência de Moraes em fechar a apuração. Ou seja, a Polícia Federal ela quer encerrar algo que é ilegal, e o Alexandre de Moraes ele quer empurrar o ilegal mais um pouquinho. Então, nada faz sentido nessa denúncia. E é claro, falou em 8 de janeiro, falamos em Bolsonaro, nas próximas semanas, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, deve enviar ao STF a denúncia contra Jair Bolsonaro pela sua atividade na suposta trama antidemocrática que acabou gerando o 8 de janeiro. Bolsonaro já foi indiciado pela Polícia Federal em 2 outros inquéritos. O das joias sauditas, né, que também não há crime aí, e da emissão de atestados falsos de vacina contra a Covid. Segundo informações da Folha, quem acompanha o caso informa que, aspas, vem chumbo grosso, fecho aspas. A avaliação é que a denúncia da PGR deixará o caminho de Bolsonaro para se livrar da inelegibilidade ainda mais difícil. Veja aí, a PGR também, né, que está aí mais preocupada em ferir o princípio federativo, né, indo em cima de votações que as assembleias legislativas têm feito ao longo do país. A PGR que acha normal um ministro do Supremo demorar mais de 300 dias para atender um prazo que a lei manda que ele atenda em 90 dias. Né? A lei que diz que o ministro ou qualquer juiz devem responder em prazo razoável o caso de presos preventivos que têm problemas de saúde, né? E peticionam e pedem a análise do juiz que os encarcerou. A lei manda que isso seja feito no prazo razoável. A PGR que acha que mais de 300 dias é razoável, agora está aí às voltas com o Jair Bolsonaro, por coisas que ele disse, teria dito por conta do 8 de janeiro, é a mesma PGR que está dando de ombros para o Renan Filho, ministro dos Transportes, que falou que narcotraficantes gostam dos nossos aeroportos e uma semana depois, né, o narcotráfico faz essa execução. O que será que vai acontecer, Geisiane, nessa baderna toda? Olha, é interessante esse caso, primeiro porque eu fiquei chocada como o tempo passa rápido, né? Nós já temos 7 anos de um inquérito que simplesmente não era nem para existir, provando que eles conseguem sim empurrar para frente, empurrar com a barriga e deixando que aconteça uma série de ilegalidades no meio do caminho e tá tudo bem para eles, porque eles realmente não agem como, primeiro, de acordo com a função da instituição. É importante a gente sempre frisar isso, porque quando a gente abre o noticiário, fica parecendo que nós estamos falando contra o
STF. E não. Nós estamos falando contra o desvio de função da instituição. A favor do STF, todos nós somos. A favor da Polícia Federal, todos nós somos. Desde que eles cumpram a função que é estabelecida para que eles façam dentro da esfera da realidade. Agora sim, você falou sobre o caso das joias, que não tem nada. Esse caso aí de atestados falsos, ainda que fosse verdade, os atestados falsos, né? Ainda que isso seja comprovado com legitimidade. De fato isso aqui é vazar informação íntima. O PT, o Lula, disse que não ia dar o histórico de vacina da Janja, se ela tinha se vacinado ou não, porque ela não era do governo, não era ala do governo, era informação íntima. Então, se a regra vale para a esposa do atual presidente do país, isso tem que valer também para a família, né? Para a família Bolsonaro, para a família que já passou e já ocupou a mesma cadeira, ou seja, ocupou o mesmo cargo. Então, eles estão o tempo todo agindo somente, o que me parece, tá? Pegando as instituições e perseguindo opositores políticos para um determinado fim. Eles vão ficar cutucando o Bolsonaro até eles não conseguirem mais. E aí me lembra muito uma frase do Olavo de Carvalho, que preveu isso há muito tempo, que é quando ele fala que o Bolsonaro viveria da piedade dos seus inimigos políticos, dos seus opositores políticos. Na prática, é isso que a gente está vendo. Ninguém? Não, eu acho que tem muita coisa para falar sobre esse assunto ainda. Por favor. A gente pega aqui o inquérito aberto lá atrás. Eu não sou da área jurídica. Eu queria te fazer uma pergunta para Qualquer coisa nós É vamos natural dar você pegar um processo que é aqui, esse Sim. inquérito às fake news, e começar a colocar dentro dele 8 de janeiro, joias, cartão de vacinas, Não, e você não é vem natural. colocando dentro do mesmo processo. E vamos lá, são coisas que atacam a direita. E diretamente o presidente Jair Bolsonaro. Só fazendo uma amarração Claro. conclusiva, e a Choquei lá atrás, vocês se recordam? Que tinha todo um esquema de estar colocando fake news com várias e várias empresas abaixo. O que aconteceu com eles? Nada. Não aconteceu nada. Qualquer coisa que a direita faz, logo vem uma ação contra alguém, cala um jornalista, cala uma pessoa, derruba uma rede social. Contra a esquerda não acontece nada. Ou seja, o que vale para um não vale para outro, Pavinato? Exato, né? Não é natural. Primeiro porque um ministro do STF não pode abrir um inquérito como esse que foi aberto, nem o das milícias digitais. Não pode. Não há previsão legal. Aliás, há proibição legal. É proibido. Então nós vimos nascer um inquérito proibido e que com a denominação antidemocrático, né, com esse mote da antidemocracia, foi abarcando tudo. Como se existisse no Brasil duas categorias de crime. O crime democrático e o crime antidemocrático. Crime antidemocrático é você falar mal do ministro. Agora, estuprar deve ser democrático. Assassinar deve ser democrático. Traficar deve ser democrático. Você tem um cartel de droga, fazer execução à luz do dia. Isso tudo deve ser democrático. Quando todo crime é antidemocrático. Então, todo crime, ele teria competência, coisa que não tem, para julgar todo crime, né? Ele seria praticamente Deus, Jesus Cristo, na sua volta para vir a julgar os vivos e os mortos, separar o joio do trigo. É isso que nós estamos vendo aqui, é a figura de um ditador, agindo a partir de dois inquéritos que não poderiam ser abertos por ele, não poderiam ser abertos por Toffoli, foi aberto por Toffoli, né? Toffoli era presidente do Supremo e entregou, né, ao Alexandre de Moraes. Olha aqui, meu amigo, para você, está na sua mão. E é claro que a maioria dos crimes que estão neles tinham o Alexandre de Moraes como vítima. Então uma vítima também não pode ser juiz. Está tudo errado, não tem nada certo. Nada. Ele não estava falando mal do ministro. Pera lá, essa história de que a gente fica falando mal do ministro não é bem assim. Nós sempre estamos falando a respeito de medidas que foram tomadas por determinados ministros que estão ferindo a regra do jogo, estão ferindo a Constituição, estão ferindo a lei jurídica. Eu não estou falando mal do ministro, eu estou falando de uma ação dele. Não, a gente discutiu a decisão do ministro. Falando mal das ações do ministro, óbvio. Isso é democracia. Mas isso é democracia. Isso é a democracia, Claro, exatamente. o questionamento é sendo, uma vez eu estava discutindo com o Pavinato sobre isso, você falou algo que eu não esqueci. Você disse assim, talvez o que é uma condição necessária e suficiente para a democracia seja o direito ao questionamento. Então isso é questionamento. Se você não tiver o direito a questionar, você não tem a democracia. Mas na minha perspectiva, pelo que eu estou olhando aqui, sem entrar no mérito jurídico ou qualquer coisa que seja internamente, a única pessoa que está raciocinando nisso aqui, por incrível que pareça, é o Alexandre de Moraes. Sabe por qual razão? Todo mundo está dizendo, vamos encerrar isso, está dando muito tempo. O que ele está dizendo? Não encerra. Porque se encerrar, aí eu já tenho um caso apresentado, concluído, para mostrar todos os absurdos erros e ações
ilegítimas, para não dizer ilegais, que foram cometidos aqui. Isso pode gerar possibilidade de denúncia em organismos internacionais, concretamente falando. Ora, o que o Alexandre de Moraes quer? Não encerra essa porcaria. Vamos viver no inferno, porque o inferno é exatamente a coisa que mais faz você sofrer, não é você saber qual é o resultado daquilo que estão te fazendo. É o tempo que você espera para saber aquilo que vai acontecer. Quanto mais prorroga, mais você sofre e menos eu evito. E mais eu evito, melhor dizendo, de cair sobre mim o julgamento daquilo de errado que eu fiz. Parece que o Alexandre de Moraes ele não quer que isso vá acontecer porque ele sabe a porcaria que vai dar. Ainda mais agora que eles receberam essa notícia do que aconteceu nos Estados Unidos. E que está denunciado para o mundo os absurdos, estão denunciados para o mundo os absurdos que estão acontecendo no Brasil. Então, quando você olha isso daqui, qual é o dado? Deixa essa porcaria correr, porque assim a gente continua na tortura que tem que ser feita com essas pessoas e evita que caia todo o julgamento sobre nós. E com relação ao Bolsonaro, isso vai depender de um cálculo político que o PT vai ter que fazer. Porque o PT ainda acredita que é mais fácil derrubar o Bolsonaro. Não é. O Bolsonaro leva 70% do povo para votar nele. Porque o Bolsonaro, ele carrega aquilo... Por exemplo, não sei qual foi desses ministros aí que disse que o Bolsonaro é liberal. Tá certo, ministro. Bolsonaro é conservador. Ele nunca foi liberal, ele é conservador. Ele sempre assumiu que ele é conservador. Ora, e é exatamente isso. 60% da nossa sociedade é conservadora. Saia da periferia dos grandes centros que você tem a grande esculhambação por falta de investimentos, o que quer que seja, e vai no interior dos estados. Bênção pai, bênção mãe, reza antes de almoçar, reza antes de jantar, vai para a escola porque tem que fazer. Ou seja, esse é o 60% da sociedade brasileira. Então eles estão pensando, Bolsonaro, vamos ver qual é o cálculo político para soltar ou não o Bolsonaro. Com relação a esses inquéritos aí, todo mundo quer encerrar porque acha que porque o pessoal é mais burro, me parece, me parece que é mais burro do que a gente imagina. Porque se eles encerrarem toda essa porcaria, eles entregam de mãos beijadas a conclusão objetiva de todas as ilegalidades e crimes que foram cometidos nesses processos. Mas aí se eles fossem queimar tudo que ele tem, porque é tudo em papel. Isso é tudo em papel. Vai lembrar aqueles filmes de fim do regime nazista que você encontrava nazista queimando documentação a rodo. Sim. Para não ser encontrado. Vão fazer isso? Vão queimar? Não tem como. Documentação? Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou. E se puder, se quiser, se o seu bolso comportar e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.